Olá, pessoal, tudo bem? Vou colocar a Boa nossa live noite. aqui. Opa, boa noite a todos e a todas. Começando a nossa live. Vou ficar aqui no full screen, tela cheia. Pessoal, vou aguardar um pouquinho, porque tem a questão do som, né? Estou acompanhando aqui também, para saber se está dando tudo certo, né? Que aqui a gente é apresentador e técnico, né? Então, é assim que funciona. Aqui está dando certinho. Só quero saber do som aqui e tentar evitar alguma microfonia. Eita. Já escutei minha voz aqui, deu certinho. Pessoal, fala no chat aí se o som tá indo bem. Vou começar daqui a pouco. Ok. 30 segundos, tá? Beleza, vamos começar lá. Opa, Gente, para quem não me conhece, eu sou Vinícius Almeida, eu sou arquiteto, engenheiro de segurança. Tenho feito aí algumas lives, né? Eu comecei a fazer live quando começou a quarentena, na semana seguinte eu comecei a fazer live, né? E como eu trabalho na área de segurança contra incêndio, foi muito fácil falar desse assunto também, não no meu caso, porque eu não sou especialista nesse assunto, que são os incêndios florestais, né? Aí, para isso, eu chamo quem realmente entende do assunto, né? Aqui eu tenho o Leonardo e o Daniel, dois caras muito craques nesse assunto, e hoje a gente vai ter um papo, né? Um papo cabeça aí sobre essa importância, né? Essa técnica de prevenção e combate a incêndios. Perfeito? Bom, eu gostaria que vocês dois se apresentassem aí para o nosso público. Estou vendo que o cabelo está meio atrapalhado aqui. Fique à vontade aí, gente. Primeiro, Leonardo, fazendo as honras. olá, muito boa noite a todos e a todas. Eu sou Leonardo de Bossan, sou brigadista de combate a incêndios florestais, formado pela Brigada 1 no ano de 2014. Sou professor de Geografia, bacharel licenciado em Geografia, especialista em avaliação de impacto ambiental e recuperação de áreas degradadas, mestre em Educação e doutorando agora pela Universidade Federal de Minas Gerais, na Geografia, na abordagem do manejo integrado do fogo nos incêndios florestais e incêndios florestais. Show de bola, show de bola. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando nessa live. Eu sou o Daniel Rocha, sou biólogo de formação e sou da Brigada 1 também e sou da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica aqui de Belo Horizonte, atuando, né, com prevenção e combate a incêndios florestais e também tentando contribuir um pouco com essas ações pela subbase Belo Horizonte do Pré-Incêndio, que fica lotada no Rola Moça, parque estadual aqui da região da Grande BH, e estou nessa lida com incêndio florestal desde 2009, então buscando conhecer um pouquinho cada vez mais sobre essa temática e tentando fazer aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento do conhecimento. Estou fazendo pós-graduação em incêndio florestal pela Universidade do Paraná, e para tentar conhecer um pouquinho mais e poder contribuir com vocês. Show de bola. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Eu que agradeço, pessoal. É muito bom estar aqui com dois caras bem bacanas. Gente, o que levou vocês a irem para essa área de incêndio florestal? Teve algum momento assim que a chave virou ou era algo que vocês sempre pensaram em? Então, vou dar continuidade aqui, depois o Léo já fala. Eu sempre tive o contato muito grande com o meio ambiental, né, com a natureza e tal, como um quesito de prazer, ter o prazer de estar na natureza, em contato. E junto com meu irmão, André Rocha, ele me ficou sabendo de um curso de um pessoal que mexia com incêndio florestal de forma voluntária.
então, que é o pessoal da Brigada 1, né? E aí eu achei muito interessante poder entender um pouquinho do que acontecia ali dentro daquela organização. E a gente fez o curso, eu me apaixonei de cara e já falei, acho que é essa área mesmo que eu gostaria de seguir. E desde então, não larguei mais. É mais ou menos essa história. Bom, eu sou morador de Casa Branca, aqui distrito de Brumadinho, né? Sou vizinho do Parque do Rola Moça. E aí, passa ano, vai ano, transito quase que diariamente pela essa estrada, e aí me deparei algumas vezes com o cenário do incêndio florestal, e isso despertou a vontade e a curiosidade de integrar uma brigada. E aí, em contato com o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, me apresentaram o trabalho da Brigada 1, e fiz o contato, e desde então fiz o curso e sou participante aí nos combates. Legal, legal, legal. Sobre as brigadas, pessoal, assim, que vai ser o assunto, né, de hoje, sempre que a gente liga a TV, né, nessa época que acontecem esses incêndios, né, acho que a gente pode falar a época dos incêndios, não sei, né, mas tem uma época que acontece, né, com maior frequência e intensidade, né, a gente sempre vê o pessoal das brigadas, né, combatendo fogo na linha de frente ali, né. Vocês poderiam falar um pouco da relevância, né, da importância da Brigada Florestal? Se não existisse Brigada Florestal, né, como é que seria, né, o que seria feito? Enfim, seria isso, sobre a importância da Brigada Florestal. Leonardo? Bom, vou tentar fazer uma fala aqui que aborde mais a questão das brigadas voluntárias, né? Inclusive, já deixo aqui minhas saudações a todas as brigadas voluntárias, a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, a todo mundo que atua aí de forma parceira, as brigadas também profissionais que atuam junto com a gente, a Corporação do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, enfim, a todo mundo que está nessa lida com a gente, as saudações. Bom, é importante entender que as brigadas voluntárias, elas têm um papel de extrema importância de suprir parte da demanda dos combates de incêndios florestais que acontece tanto no estado de Minas Gerais quanto no território nacional. Né? Temos um efetivo aí que auxilia nos combates junto aos órgãos ambientais de responsabilidade. Ou seja, nos parques nacionais a gente atua em parceria com o ICMBio, nos parques estaduais junto com o IEF, e nas parques municipais junto à Fundação Zoobotânica e parques. Então, o intuito, né, o objetivo, o fim das brigadas voluntárias é estar atuando em parceria com essas demais organizações, tanto na prevenção quanto na supressão dos incêndios florestais. Completando aí a fala do Léo, ele falou dessa parceria, né? Eu atuando profissionalmente pela Fundação de Parques Municipais de Zoobotânica e também pelo Preve Incêndio, a gente vê que essa ajuda, essa contribuição, né, esse auxílio que as brigadas voluntárias prestam aos órgãos, né, que trabalham na conservação das unidades, das áreas de relevância para conservar, isso é de fundamental, né? A gente tem tido muitas ocorrências, e aí, Vinícius, você até comentou sobre a questão do período, né? Assim, tem uma época de maior quantidade de incêndio e tem mesmo, que é o incêndio antrópico, que a gente fala, né? Que é causado pela ação humana, assim, seja de forma dolosa ou de forma culposa. E isso coincide com o período de estiagem, né? Um período mais seco que aqui para a gente no inverno. Então, a vegetação está mais seca, o clima está mais seco, e isso tudo vai contribuindo, são fatores que vão contribuindo para que o incêndio tenha força, né? Ao ter o início do fogo, esse fogo tem uma tendência grande a se alastrar. Então,
no período agora, junho, julho, até outubro, assim, a gente começa a ter essa crescente dos incêndios. Então, a atuação das brigadas voluntárias é fundamental, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o nosso território, né? E para a gente que está nos órgãos, é de uma relevância e de uma importância muito grande, porque vem a contribuir, né? Pela Fundação de Parques, a Fundação não tem brigadas contratadas, então são os funcionários que são capacitados e aí sim eles vão atuar de forma voluntária a contribuir, né, para essa supressão desses incêndios que acontecem nesse período tardio. Então, contribui muito. Agora, já nos parques estaduais, já tem uma contratação de brigadistas, mas os parques estaduais têm uma imensidão, né? São muito grandes normalmente, e sempre é relevante essa contribuição dos demais parceiros no processo mesmo de supressão desses incêndios. Interessante. Então, a gente pode falar que todo parque tem uma brigada de incêndio florestal, ou a gente vai ter situações onde a brigada de incêndio florestal vai ser separada do parque? Não. Pode falar, Léo? Pode ir. Toma água, pode falar. Esse cenário, ele se diferencia primeiro quanto ao ente federado, né? Dentro das unidades de conservação federais, você tem um corpo de brigadistas contratado que ele é maior, né? Consegue ter um trabalho mais próximo e mais orgânico, porque o período de contratação também é maior. Dentro da esfera estadual, você tem uma limitação no tempo de contrato de 200 dias e em número de brigadistas também. Então, e na esfera municipal é esse cenário que o Dani acabou de relatar, né? Não existe um corpo designado para o combate propriamente dito, né? E então essas lacunas que a gente vem destacando aqui, que é o intuito da brigada voluntária preencher, né? Temos locais em Minas Gerais onde a atuação se dá principalmente pelas brigadas voluntárias, né? E aí, porque eu falo principalmente não por uma ausência de brigadista contratado, mas pelo número, né? Assim, fatores numéricos, assim, o corpo de brigadista voluntário por vezes é maior do que o corpo de brigadistas contratados. Então, sim, é muito sazonal essa questão da eficiência e do número de brigadistas, isso vai variar muito, né? Dependendo do período do ano e da localização dessas unidades de conservação. Bom, como vocês disseram, né, a gente está entrando nesse período de seca, né, e agora é um período crítico, né. O período de contratação de brigadistas, ele tem uma época do ano para acontecer normalmente? Por exemplo, ele acontece antes desse período crítico, ele acontece com uma certa antecedência? Eu digo porque é importante já estarem preparados, né, para esse período de incêndios, né? Ô, Vinícius, a contratação, ela com certeza, o ideal, né, claro, é contratar antes com um tempo hábil, inclusive, né, antes de se iniciarem os incêndios. Por mais que, ao contratar um brigadista, ele já esteja capacitado, é importante que tenha um alinhamento, né, entre as equipes, para que elas possam desenvolver as atividades em campo de uma forma coordenada, alinhada, prezando sempre a segurança sua e dos seus companheiros. Então, essa contratação prévia, em tempo hábil, ela é fundamental, e aí vai o planejamento, né? No estado, dessa vez por causa da pandemia, a contratação ela vai acontecer sem a ocorrência dos cursos de formação, porque a gente não está conseguindo
ministrar os cursos por causa da aglomeração, né? Então, seguindo as recomendações aí de segurança da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, não vai ter esses cursos, não terão os cursos, mas vai ter a contratação, né? Tá para sair um edital para contratar, e aí vão ser contratadas pessoas já treinadas, mas mesmo assim precisa ter uma prévia para poder ter um alinhamento entre os combatentes, né? Legal, legal. Bom, pela Brigada Voluntária, a gente todo ano oferta os cursos de formações de brigadistas voluntários, né? Então, esses cursos anualmente acontecem no mês de junho e julho, propositalmente, né? Porque é um período onde está iniciando os incêndios florestais. Então, quando acaba a formação dessas brigadistas e desses brigadistas, eles começam ali na experimentação daqueles incêndios menores, e aí, à medida que o período de estiagem vai avançando, os incêndios vão ganhando proporção, e nesse sentido, é como se fosse uma etapa mesmo, assim, né, para enfrentar os incêndios maiores em setembro e outubro. Então, por isso que a data dos cursos acontece nesse período de junho e julho. E somado aos brigadistas veteranos, né, que já foram formados, né. Então, a gente conta com esse escopo todo de brigadistas, tanto os novatos que formaram no ano da ocorrência, né, no ano corrente, quanto os brigadistas já veteranos formados há mais tempo. Perfeito. Pessoal, aproveitar aqui, eu estou olhando aqui o YouTube, tá bom? Eu estou olhando o chat, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, eu estou lendo tudo, por isso que tem hora que eu fico olhando para baixo, olhando para a tela, né? Olha só, o André Rocha disse: as brigadas voluntárias são importantes também para mostrar que a população pode participar de forma efetiva na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Muito bem colocado, André. Caso vocês tenham perguntas aí, só mandar, tá bom, gente? E bom, gente, sobre esse treinamento, né? Como que é esse treinamento das brigadas florestais, das brigadas voluntárias, né? Como que ele funciona? Duração? Vocês poderiam falar um pouquinho? Bom, eu começo falando e depois passo a palavra para o Dani, que é um dos nossos instrutores para o curso de formação de brigadista. Bom, no caso da Brigada 1, existem várias brigadas, isso é importante colocar, estou aqui falando um pouco da Brigada 1, porque é a entidade na qual eu participo, mas existem diversas outras brigadas voluntárias espalhadas pelo estado de Minas Gerais e espalhadas pelo Brasil. Tá? Cada uma recorre ao treinamento que lhe cabe no momento, assim, né? Pela oportunidade que digo isso. Então, no caso da Brigada 1, nossos brigadistas são brigadistas treinados pelo curso de instrutores do IEF. Então, são todos os instrutores formados pelo IEF e que, de maneira voluntária, lecionam o curso de capacitação para o combate a incêndios florestais para a Brigada 1. Né? Todos eles são membros da Brigada 1 também. Mas existem cursos ministrados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, no caso aqui do nosso estado, que também capacita brigadistas para combate, e várias brigadas utilizam desses cursos, né? No caso, agora saiu uma nova legislação, uma portaria que define melhor a questão, inclusive, dos treinamentos, né? Mas no caso da B1, nosso treinamento é ministrado em 2 finais de semana, uma carga horária que contempla a determinação da portaria do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e sendo ele dividido entre parte teórica e prática. Então, ao final dos 2 finais de semana, o brigadista que conclui, né, o treinamento, ele está apto já para o pronto empenho nos combates a incêndios florestais. Essa portaria é aquela portaria 33? Exato. Ah, sim. Que ela teve um impacto muito grande também nas brigadas de edificações, né? Acho que para todas elas, né? Brigadas orgânicas, profissionais, florestais, ela veio nesse sentido. Aproveitando que a gente falou do bombeiro, como funciona essa relação da brigada de incêndio e do Corpo de Bombeiros Militar? Porque a brigada de incêndio, muitas das vezes, ela está mais próxima, né? Ela muitas das vezes já vai estar no parque, já vai estar na proximidade ali, e até como se diz, já focada
numa possível queimada, né? Como que funciona essa interação com o bombeiro, trabalho em conjunto? Ô, Vinícius, essa pergunta é muito legal, porque essa interação, não só com o Corpo de Bombeiros, mas com todos os atores envolvidos, né, nessa questão de combater os incêndios florestais, elas se têm buscado cada vez mais se articular muito bem e formar mesmo uma parceria bem estruturada, no sentido de ter um alinhamento legal, porque é um mesmo escopo de trabalho, é um mesmo objetivo, né, que essas entidades estão ali buscando. Então, com o Corpo de Bombeiros especificamente, os parques municipais, né, da Fundação de Parques Municipais Zoobotânica aqui de Belo Horizonte, conta muito com auxílio, né, o auxílio do Corpo de Bombeiros, que é muito, muito eficiente para a gente, é muito importante essa parceria, mas sim, os parques já possuem os funcionários, né? O interessante seria os parques ter os brigadistas já aptos ali a combater, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente faz o treinamento dos funcionários, e esses funcionários vão atuar de forma voluntária, que nem eu falei anteriormente, a contribuir nesse processo. Então, ocorre um incêndio, já tem uma estruturação, uma articulação, acontece o acionamento e a gente dá o primeiro combate, né? Então, a gente analisa a situação, verifica em que situação aquele incêndio se encontra, inclusive para poder passar as informações coletadas em campo para os parceiros que virão em seguida. Então, dependendo da situação, o próprio corpo de combatentes da unidade vai conseguir debelar aquele incêndio, controlar e debelar. Mas, se precisar de ajuda, a gente já tem toda uma rede de comunicação, de acionamento, né, que tem se melhorado cada vez mais, advindo da tecnologia, né? Então, a gente aciona esses parceiros, a Brigada 1 é um desses parceiros, né? O Corpo de Bombeiros também é um desses parceiros, e ali a gente se organiza e conversa entre a gente para decidir uma melhor estratégia a ser traçada, a ser executada ali naquela situação específica. Então, o diálogo ele flui, acontece de uma forma muito positiva, né? Se acontecem divergências de propostas, a gente ainda rediscute e precisa sair de um ponto comum para poder, né, a gente não ficar fazendo coisas diferentes que às vezes vão se negativizar. Né? Eu faço uma coisa, o outro faz outra, a proposta não é essa. Então, a gente sempre busca esse alinhamento prévio para que, em campo, numa situação de emergência, que é o incêndio florestal, as coisas já estarem bem alinhadas, bem definidas, bem articuladas, né? E para a Brigada 1, inclusive, para a Brigada 1, com a Brigada 1, a parceria, inclusive, foi formalizada já entre a Fundação de Parques, desde 2009, ou até um pouco anterior, a Brigada 1 vem contribuindo com os combates a incêndios florestais, principalmente nos parques das Mangabeiras e Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte. E veio contribuindo, fazendo capacitação de funcionários, e aí em 2018 a Fundação formalizou uma parceria de um termo de cooperação técnica com a Brigada 1, que define que permite ampliar essa parceria, né, e fortalecer essa ajuda voluntária que é muito bem-vinda para os parques aqui de Belo Horizonte. Então, funciona um pouquinho mais dessa forma. Muito bom. Isso ainda é tempo só para esclarecer, para quem está, às vezes tem uma pessoa que não está familiarizada a estrutura. As brigadas voluntárias, algumas delas são autônomas, né? Então, é uma entidade autônoma e algumas delas ainda não formalizaram parcerias, outras formalizaram parcerias em diferentes áreas, assim, né? Então, algumas têm parcerias com outras ONGs, outras têm parcerias com a Defesa Civil, que é o caso da Brigada, por exemplo, a Brigada Carcará de Brumadinho, né? Tem uma parceria forte com a Defesa Civil do Municipal de Brumadinho. Nós, da B1,
a gente tem um termo de cooperação técnico com o Estado e tem um termo de cooperação técnico agora com o município e caminhamos para a formalização do termo de cooperação técnica com o ICMBio. O que isso significa, né? Que a prioridade, isso define um pouco na nossa prioridade de combate, né? Então, por ter um termo de cooperação técnica com o Estado de Minas Gerais, no caso com o IEF, com o Instituto Estadual de Florestas, nossa atuação é priorizada, isso não é exclusiva, é importante deixar claro, mas ela é priorizada para as áreas para as unidades de conservação estaduais, né? Porque a gente tem um termo de cooperação com o Estado. E o mesmo ocorre no município, né? Agora, com a formalização do termo de cooperação técnica com o município, a Brigada 1 prioriza os combates nos parques municipais, né? Isso não restringe a nossa atuação a esses dois campos. Pelo contrário, nós atuamos em diferentes áreas de relevância ecológica, atuamos em propriedades RPPNs, enfim. Não é uma restrição, mas é um fator de prioridade ao atendimento às ocorrências, nesse sentido, né? A contrapartida que a gente tem dessas organizações é, por exemplo, com o IEF, é o fornecimento dos instrutores para o treinamento, o fornecimento de insumos para combate, como as gandolas, parte dos nossos equipamentos de proteção, parte dos equipamentos de combate, e, enfim, né? Estou só tentando dar um pouco de como é que funciona essa estrutura. Não, perfeito, perfeito. Bem interessante. Eu estou dando uma lida aqui também no que o pessoal está escrevendo, e a Patrícia Oliveira perguntou: indicação de curso de formação para brigadista florestal à distância. Eu fiquei curioso, dá para dar um treinamento à distância para um brigadista? Qual que é a opinião de vocês? No Vinícius, a minha opinião é o seguinte, eu acho que dá para fazer certos treinamentos à distância, sim. Eu acredito que possa haver alguma falha, ou não ficar tão quanto o presencial. Agora, a parte prática de você instruir as pessoas na queima controlada que a gente faz, para eles treinarem as técnicas que eles aprenderam, as estratégias de combate, não tem como fazer à distância, né? É como se todo mundo colocasse fogo num cantinho lá e filmasse e mandasse, né? Então fica prejudicado nesse sentido. E é um dos motivos que a gente, infelizmente, teve que cancelar os cursos desse ano, né? Sim. Então, a gente está até desenvolvendo um protocolo integrado de segurança para os combates aos incêndios florestais. Já está em fase até de finalizar para poder a gente começar a divulgar, justamente porque a gente vai precisar atuar. A gente sabe que o incêndio florestal ele vai acontecer. E aí a gente, por causa da pandemia, a gente não pode deixar de atuar, mas a gente tem que atuar com mais segurança, né? Então, inclusive nos cursos a gente preza e fala desde do bom dia que a gente dá lá para iniciar o curso, a gente já começa a falar de segurança nas operações né? Então, a gente vai ter que continuar muito atento a essa questão da segurança e vai ter que aumentar a segurança em relação à contaminação, né? O contágio com o coronavírus. Então, a gente vai até divulgar daqui a pouco esse protocolo, mas então eu acho que, voltando à pergunta, né? O EAD teria essa falha, né? A gente poderia fazer um treinamento da parte teórica e deixar suspenso a parte prática, que eu acho que talvez não seja muito interessante, porque tem um recurso, um tempo gasto ali, né, dispendido empenhado, né, nessa função, e fica devendo a parte prática. Sim, sim. Bom, vamos partir do que já tem, né? Eu particularmente desconheço um curso de formação de brigadista totalmente à distância, né? Por esses motivos que o Dani já colocou, mas também existe curso, por exemplo, o curso de formação para instrutores é sempre presencial. Essa parte teórica era dada, o curso do IEF, né? Essa parte teórica era dada à distância e eu conheço um pouco do material, um material de excelente qualidade, então consegue suprir, de fato, a parte teórica,
mas um curso que consiga se concluir de forma totalmente EAD, acho um pouco provável nesse sentido também, né? Uma vez que essa é uma parte legal de pensar, porque vamos pensar no perfil desse cara que está entrando, ou dessa companheira que está entrando para fazer o curso. É uma pessoa que muitas vezes desconhece uma vivência numa vegetação, numa mata, num cerrado, né? Conheceu por uma propaganda na universidade, conheceu por ouvir na rádio, enfim, e aí despertou essa curiosidade. Então, essa ambientação no ambiente florestal ela é importante, né? Porque no primeiro contato é um contato estranhado, assim, né? Ninguém está apto a sair prontamente do apartamento, da vida urbana, do contexto urbano, e adentrar a mata fora. Então, o primeiro contato é estranhado, né? Inclusive, o primeiro contato com o fogo também é um contato estranhado. E acho que é importante essa parte. A gente, na B1, por exemplo, estabeleceu, sempre houve, né, no curso, aliás, a caminhada de instrução. Essa caminhada ela acontece no começo da manhã, ainda no período da noite, da madrugada, e se estende pela manhã. Um dos objetivos dessa caminhada é justamente promover a experimentação dessa brigadista que está sendo formado ao ambiente florestal, né? Entende quando eu coloco essa questão do estranhamento? Ela é muito forte, assim, né? A questão do estranhamento com o ambiente florestal e o estranhamento com o fogo também. Sim, então, sim. Essa é uma parte muito importante do treinamento também. Eu imagino que uma pessoa que 100% urbana, né, vive na cidade, não sai da cidade, não sai muito pouco, deve ter muito desse estranhamento, né? Sim. A própria forma de você andar no relevo florestal já é mais difícil, né? Eu estava até conversando com o Rodrigo na última live que eu fiz uma disciplina que eu fiz na faculdade que chamava Unidades de Conservação, que a gente foi lá para o Caparaó, foi subir o Pico da Bandeira. E aí eu descobri que o meu joelho não era dos melhores, né? Então acho que é importante mesmo, né? Realmente essa adaptação, né? Chegar no ambiente florestal e também o contato com o fogo, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que hoje a gente está nessa pandemia, a gente está nesse período delicado, nesse período difícil, então a gente tem que usar as ferramentas que tem, né? Vocês pontuaram bem, né? O que dá para fazer online, faz online, né? Mas tem uma parte que não dá para fazer online, né? Ô, Vinícius, só complementando aí essa fala do Léo e junto com a sua também, eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, eu também, né, eu faço parte da Brigada 1 e a gente vê que tem muita gente que é muito urbana, assim, mas que quando pensa que quer fazer alguma coisa, contribuir com alguma coisa, ele vai para situações extremas, né? A questão de incêndio florestal é uma situação extrema. E é muito interessante você ver os membros da Brigada 1, assim, é muito diverso. São pessoas de todos os tipos, formação, idade, né, de sexo, de crença, tem conta de tudo, assim. Mas essas pessoas têm um propósito, né? E isso é muito legal. Claro que não vai dar para saber o propósito de todas as pessoas que estão ali querendo contribuir, mas você vê que tem um propósito muito pessoal, assim, né? Eu quero fazer isso por mim. Muitas vezes a gente vê que é por nós mesmos que a gente quer ter essa contribuição. Estou fazendo esse paralelo porque nos parques municipais aqui de Belo Horizonte, como a gente não tem brigadista contratado, e aí, que nem eu comentei, os brigadistas são os próprios funcionários, né, que atuam. Olha, pessoal, só um segundo, tá tendo invasão na live aqui, tá? Do Rodrigo Belo? Mas pode continuar aí, Daniel. O Rodrigo ele veio aqui para contar um caso que ele ficou de conversar na última live. Sim. Então, vou só terminar aqui e vou dar a palavra para ele, porque estou curioso em saber qual que é esse caso. Então, assim, nos parques também, os funcionários às vezes trabalham de forma voluntária para combater os incêndios, né? E ali, você vê que nem todo funcionário tem o perfil de contribuir com esse
com essa demanda, né? Então, é algo que você tem que gostar, tem que querer e tem que experimentar, né? A gente fala muito que as pessoas precisam experimentar para depois falar, ó, ir para a linha do fogo, para frente do fogo, eu não gosto. Mas também saber que, ao fazer o curso, a gente fala muito isso. Apagar o fogo, o incêndio, é atividade fim ali, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter muitas coisas antes acontecendo, e essa contribuição anterior de logística, de organização, de preparação e planejamento, ela é fundamental, né? Então, acho que as pessoas podem contribuir, mas precisam vivenciar essas experiências, né? Com certeza, com certeza. Opa, boa noite. Boa noite, Rodrigão. Eu vim para contar um caso. Boa noite. Boa noite. O Vinícius me prometeu aqui poder contar esse caso lá de vocês, então eu estou invadindo aqui rapidamente. Assim. É que na live no Instagram tem um tempo de 1 hora, né? Sim. E aqui a gente não tem esse tempo, então a gente está mais tranquilo com relação a isso, né? Lá. O Instagram é um ditador. O Instagram de 1 hora derruba. Cuidado, isso eles não te deixam voltar para lá, Vinícius. Eu vou contar um caso rapidinho, que eu acho que é interessante. Eu ia contar esse caso, não deu tempo, né, infelizmente. Só me apresentar para quem não conhece aí, né? Tá achando estranho de repente aparecer alguém. Eu sou brigadista voluntário também, trabalho hoje com incêndios florestais, meu nome é Rodrigo. Eu vou contar um caso, eu acho interessante, porque eu acho que ele é muito síntese do que fazem essas pessoas como voluntários, né? Mas, de um modo geral, do que fazem os brigadistas de combate a incêndio florestal, que talvez não unanimidade, né? Acho que é impossível falar de unanimidade, mas são pessoas que sempre estão muito envolvidas com o que fazem, né? Às vezes a gente olha para uma serra pegando fogo e não consegue, à distância, saber que tem pessoas ali enfurnadas naquele trabalho ali, né? Metodicamente ali, às vezes até com pouca energia, mas com muita disposição, com muita vontade de trabalhar bem, né? O Daniel e o Leonardo, os dois, a gente teve a oportunidade de estar em combate em 2016, salvo engano. O Anderson está acompanhando aí, estava junto, né? O Anderson estava participando também da coordenação do combate, junto com o capitão reformado do Corpo de Bombeiro, o capitão Kleber, que é uma das pessoas de maior conhecimento nessa área, né, de incêndios florestais, ao qual eu chamo de mestre aí há muito tempo. E o Anderson vai poder corroborar essa minha história. A gente fez o combate, colocou o Daniel e Leonardo e outras pessoas no combate logo cedo, antes de 6 horas da manhã, de aeronave, eles começaram o combate. Então, o trabalho era esse, né? Era combater o reinício do foco, aí, né? Fazer o combate e garantir o rescaldo, que a gente chama. Então, antes de 8 horas da manhã, estava tudo concluído, o trabalho estava feito, o Leonardo estava lá com o Daniel, as equipes estavam prontas e no rádio toda hora alguém chamava. Posto de comando está na escuta? Posto de comando está na escuta. Daniel, Leonardo, a gente já acabou o serviço aqui, se tiver alguma orientação, a gente está à disposição. E a gente sempre colocava, né? No comando a gente falava, olha, a ordem é permanecer nos locais e garantir que o fogo está extinto. E aí, há 20 minutos, vinha a mesma mensagem, olha, aqui está tudo controlado, se tiver alguma demanda, aí a gente está à disposição, né? A gente respondia da mesma forma, olha, tá ótimo, né? Parabéns. Então, a ordem é para permanecer no local para garantir que o fogo esteja extinto. Lá pela 4ª vez, o Anderson soltou um palavrão do rádio, ele soltou um palavrão. Pira! Não entenderam, ninguém para ficar no local. Eu falei, isso é a ânsia de querer fazer mais. Né? Então, é só uma contribuição que eu acho de um fato engraçado, mas que eu acho que ele é muito notório nas brigadas, né? Tipo assim, você manda o cara para o lugar, ele não vai fazer o que você pede, assim, ele quer fazer o que é possível, na verdade, né? Isso é muito bom, assim. Eu acho que quando a gente tem esse espírito nos combates, isso é muito bem-vindo. Vou terminar minha invasão aqui, parabéns aí, Vinícius, pelo trabalho, Daniel e Léo pela atividade aí, pela participação, estou acompanhando a live aqui. Obrigado, Vinícius, por ceder esse tempo aí, a live tá ótima. Eu que agradeço a participação aí, continua nos comentários aí. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, Vinícius, dessa participação, senão eu vou atrapalhar essa live. Um abraço a todos. Valeu, abraço, Rodrigão. Um abraço. Mas realmente, né?
às vezes a pessoa vai para o combate e ela vai com a intenção de combater efetivamente, né? De fazer um enfrentamento ao fogo, né? Ficar parado esperando, né? Depois do rescaldo, esperar o surgimento do fogo, imagino que deve ser um pouco tedioso, né? Tem que estar preparado para isso, né? Nossa, Vinícius, esse dia, assim, foi impressionante, né? Porque uma coisa que a gente, inclusive, ensina muito nos cursos é que os incêndios debelados no início da manhã, né, a gente tem que ficar muito atento, porque as temperaturas, à medida que o dia vai passando, essas temperaturas vão aumentando. Então, a possibilidade de reignição, ela existe, e ela existe de verdade, assim, né? Então, acontece muito. O rescaldo, ele é muito importante, ele é difícil, né? É uma tarefa complicada de ficar executando, mas ela é fundamental. Mas alguma coisa ou outra ela pode dar problema, né? Pode rolar um toco e entrar na área que não queimou ainda, que a gente não viu em campo. Então, essa história que o Rodrigo contou, ela resume um pouco isso, né? Da gente também tem que ter a paciência, tem que ter a tranquilidade e o conhecimento, né? De saber que isso pode acontecer, que é custoso, né? Tirar uma equipe de um ponto de difícil acesso, que era no caso que a gente estava lá, eu e Léo e mais umas outras equipes, e colocar em um outro lugar. Então, não, relaxe, fica tranquilo, fica aí em observação. Se tiver alguma reignição, não deixe esse fogo pegar proporções e garanta que essa área está segura para a gente, para quem está ali liderando esse combate, poder investir nas outras áreas, né? Isso aí. Mas esse dia eu vou falar com você, eu falava com o Léo, Léo, liga, manda mensagem, passa no rádio, alguma coisa, eu quero pegar um foguinho. Nós empenhamos no combate, era antes de 6, a gente pegou, na hora que deu o teto da aeronave, a gente decolou por volta de umas 5h30 da manhã. Por volta de 8 horas, a gente já tinha debelado o ponto. E a gente era sabido isso, né? A gente aproveitou a umidade da manhã, a temperatura baixa para adiantar o serviço, conseguimos debelar ele nas primeiras horas. E era sabido que no decorrer do dia a umidade vai abaixar, a temperatura vai aumentar e o risco de reignição é possível, né? Só que tinha uma outra linha, o outro flanco do incêndio estava uma linha razoável para um combate, e a gente querendo, pelo amor de Deus, põe a gente naquela linha lá, e entendendo, mas agora a gente entende o quanto o entusiasmo também pode atrapalhar nesse sentido da operação, assim, né? Temos que manter mais a calma. Esse incêndio foi em 2016, assim, um incêndio grande, pegando a Serra da Calçada, aqui próxima no entorno do Parque do Rola Moça. Sobre essa questão do brigadista se colocar em risco, né? Claro que ele não pode combater um incêndio se colocando em risco, né? Como que isso é feito? Como que essa análise é feita? Assim, existe uma hierarquia na organização da brigada que um faz essa análise e passa para os outros, ou todos têm essa oportunidade, né, de falar, olha, tá difícil. Então, dentro da B1, a gente não trabalha de forma hierárquica, assim, né? Pelo contrário, a gente entende que, através da socialização e da boa discussão da análise, é a forma inclusive, de formação dos brigadistas mais recentes, né? Então, o tempo todo, a gente conversa muito antes de deliberar, não existe um comando dentro da B1, né? Vamos diferenciar as coisas, existe um posto de comando que está gerenciando toda a ocorrência. Esse posto de comando vai distribuir as equipes, vai coordenar toda a operação do incêndio. No entanto, dentro das equipes, quando a equipe da B1 está lotada em campo, não existe uma hierarquia dentro dela. Toda a nossa estratégia é amplamente discutida com todos os envolvidos no combate e a gente delibera de uma forma minimamente coletiva sobre aquela situação. Claro que uma análise de um veterano, né, dos dinossauros aí da B1, tem uma
um peso, né, muito grande, pela experiência, pela prática, né, por essa vivência na situação do fogo, mas isso, hora nenhuma, significa que a fala do novato seja menor nesse sentido. Inclusive, uma fala parece que é um momento do esclarecimento, é um momento de transpor os conceitos, né? Essa transposição é muito difícil fazer isso. Isso é muito difícil mesmo. Quando você reconhece no slide o que é uma cabeça de fogo, o que é um flanco direito, o que é um flanco esquerdo, o que é a retaguarda, quando você vai para uma dinâmica de incêndio, quando ela está acontecendo ali, você transpor aquele conhecimento ao caso prático, ao concreto, é um desafio para o brigadista, né? E isso vai se maturando ao longo do tempo. Então, por isso que esse momento do diálogo ele é extremamente importante para no nosso entendimento, inclusive, que é a formação continuada da Brigada 1. Entendeu? E o tempo todo elencando esse espírito do voluntariado, né? Que aí, mais para frente a gente pode abordar um pouco disso, mas entendendo, então, inclusive, do nosso compromisso com a entidade, o nosso compromisso com os nossos brigadistas, nossas brigadistas, colegas que estão ombro a ombro ali, reconhecendo isso tudo. Ô, Vinícius, eu complementando aí, eu acho que o Léo fala muito bem, né, dessas coisas. Eu gosto de ver o Léo conversando sobre incêndio, que ele é um cara muito empolgadão com incêndio, eu acho bonito, assim, de ver. O Anderson aí, que tá participando do chat, que o Rodrigo citou aí, ele também é da Brigada 1, ele é um dos diretores da Brigada 1 e é instrutor também de incêndio florestal, né, formação de brigadista, e ele fala muito, tanto nos cursos, mas para a gente também, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nos nossos botecos, né, e para a gente ter a malícia mesmo de aprender a olhar para o fogo e ouvir e perceber ele dialogando com a gente, conversando com a gente. O dia que a gente consegue entender e enxergar isso em campo, a gente começa, de fato, a aprender o incêndio florestal, a combater, a trabalhar com o incêndio florestal, né? E isso é muito bonito. O incêndio, apesar de ter seu alto grau de dano, né, na vegetação, na fauna e flora ali que ele está inserido, ele é muito bonito, né? É uma coisa muito bonita. E tem situações que a gente está combatendo que a gente tem que se afastar, que a gente não tem como combater. Então, esse é o melhor momento para a gente olhar, observar, ver o que ele está falando, o que ele está indicando para a gente que ele tende a fazer, como ele vai se comportar, para, inclusive, a gente traçar as próximas estratégias, né? Então, nesse caso aí, agora que a gente está conversando, eu lembrei muito do Anderson falando isso para a gente. Eu acho que os grandes mestres estão aí, né? São aqueles que, em qualquer momento, te dá um toque, te dá uma informação ali, que aquela informação ela é crucial para você pegar o gancho de tudo e entender melhor, ver a chavinha, né? E conseguir entender de fato as coisas. Cara, interessante. Te ouvindo, me vem à mente a imagem de algo vivo, né? O fogo como algo vivo, né? Isso é fundamental. Queria, se possível, falar um pouco disso, assim, né? Isso é uma coisa que eu estou muito em contato agora na minha pesquisa e toda vez que falo um pouco do incêndio, eu coloco um pouco disso, assim. E acho que falo não sei se por todos, mas pela maioria dos brigadistas, assim, né? A nossa lida com o fogo é como se a gente entende o fogo como sujeito, assim, né? Não no sentido de um sujeito antropomórfico, né? De racionalidade, né? Não nesse sentido, mas é porque ele é sujeito da ação, inclusive, ele é dinâmico nesse ponto, né? E acho que isso é a nossa forma de comunicação durante o combate é essa, né? Olha, ele está vindo com calma, ele está nervoso agora, ele está vindo com severidade. Enfim, a gente trata ele como sujeito, assim, né? E esse processo é de extrema importância, pelo menos no meu entendimento. Estou observando um pouco, uma boa parte do treinamento de algumas brigadas em Córdoba se dá por esse viés do fogo como sujeito mesmo da ação, né? Então, no estado da necessidade de estar sempre fazendo análise, né? Você não faz uma análise do incêndio ali no começo e depois vai
entendendo todo o processo dinâmico, né? Tudo aquilo que influencia, os fatores que influenciam no comportamento do fogo, enfim. Mas o fogo como sujeito. E uma outra experimentação muito importante, que acho que nós, brigadistas, podemos beber muito dela, é das experiências e das experimentações das comunidades indígenas. Estou lendo um pouco sobre isso agora. E o fogo não é um objeto estranho, não é um objeto no sentido do objeto de estudo, né? Estranho. Sim. A essas comunidades. Pelo contrário, ele faz parte da dinâmica da vida social, porque ele está presente do rito do nascimento ao rito da morte, por exemplo. Né? Então, ele atravessa todo o processo de iniciação de algumas tribos indígenas, enfim, ele está sempre muito presente ali. Então, a forma como se reage a esse objeto, ao fogo, pela comunidade indígena, é extremamente interessante, extremamente rica para a gente aprender com eles. Né? No sentido ritualística, né? Sim, também passa por todos os ritos deles nesse sentido, perfeito, entendeu? Então, acho que dar movimento ao fogo, ou não é nem dar movimento, é reconhecer o movimento que ele tem, é um objeto de estudo extremamente importante e fundamental para a atuação de qualquer brigadista, né? Quando você pega, por exemplo, numa situação que a gente está discutindo uma análise de fogo, e aí você pega uma fala do posto de comando, quando faz a análise do comportamento, ele mostra o caminho, né? E mostra a tendência, né? Não só do objeto queimado, mas do objeto a se queimar também, da possibilidade da queima. Né? Isso é fantástico, assim, isso é lindo, é uma análise muito bonita. Né? Quando você enxergar o fogo com essa dinâmica, é realmente uma coisa muito rica. Muito legal, muito legal. Você falou de livros, Léo. Depois eu vou pedir para você passar esses livros, que eu vou pelo menos fazer uma postagem lá no Instagram. Claro. Com certeza, né? A gente agora está com 79 pessoas aqui, com certeza a gente está com pessoas interessadas, né, e gostariam de ter contato com a literatura dessa, né? Claro, claro. Pessoal, voltando um pouco para o chat aqui, a Ana Costa, ela perguntou aqui, ó, quais os maiores desafios que vocês enfrentam para manter uma brigada? Vou falar um pouquinho, vou respirar e conter um pouquinho, que é emotivo. Brincadeiras à parte. Os desafios, assim, de manter uma brigada, eu acho que são vários, assim. E eu acho que o maior desafio é quando você trabalha pensando numa questão de contribuição voluntária. E aí eu deixo o Léo voltar e falar disso, né? Mas, profissionalmente, as brigadas, elas quando são contratadas, eu acho que uma das grandes dificuldades é você manter a sua equipe de forma coesa, trabalhando de forma coesa. Então, é necessário ter uma liderança, né? E não um chefiamento, assim, faça isso e tal. Isso do ponto de vista, obviamente, né? Sei que tem horas que a gente tem que impor mais certas coisas, determinações e tal, mas eu acho que sempre buscar ser um líder, né? Conquistar essa liderança entre a sua equipe. Isso não é uma tarefa fácil, isso não né? É complicado isso, mas é possível e é fundamental para que a gente possa ter esse alinhamento entre os trabalhos, que as pessoas, você confie que as pessoas vão seguir aquilo que foi combinado, né, previamente determinado, conjuntamente falando. Então, para mim, o maior desafio é esse. Fora a questão, a gente pensar nos órgãos, né, que vão contratar ou que vão financiar aquele trabalho, é o financeiro mesmo, né? Tem hora que a gente tem mais recurso, tem hora que tem menos recurso, mas a motivação do combatente ali, tá na lida, ela é essencial e tem que ser promovida constantemente. A gente não pode perder essa motivação. Perder essa motivação, você pode ganhar muito dinheiro ou ter muito bons resultados que você acaba definhando uma equipe, né? Acredito eu. E aí o Léo pode contribuir com a parte voluntária, que são milhares de desafios. Bom, primeiro
faz necessário entender que os fatores que trazem as pessoas a participar de uma brigada voluntária de combate a incêndios florestais são os mais diversos, né? Desde pessoas que estão muito ligadas à preservação de fauna e flora, as questões, outras pessoas que já buscam mais esse lado aventuresco da coisa, outras pessoas que estão passando por problemas particulares muito severos dentro de casa, e é um espaço, inclusive, de uma nova socialização, né? Então, assim, estou dando um exemplo de alguns, mas existem vários outros. Perfeito. E aí, um dos desafios que a gente tem dentro do campo do voluntariado é justamente a apreensão e o entendimento do que é ser voluntário, né? Nós ainda, penso eu, que carregamos uma ideia, um imaginário de uma concepção ruim do voluntariado aqui no Brasil, né? Carregamos esse peso de que o voluntariado é um favor a se prestar, né? É uma gentileza, ou no máximo, quando se avança muito nesse ponto, ele se finda numa boa ação. E o entendimento que, e aí trago a experiência dos camaradas lá do Chile, de algumas brigadas, ou do próprio Corpo Bombeiro em alguns países da Europa, que já avançaram um pouco nesse entendimento, né? O voluntariado é compromisso. Isso é muito importante se deixar claro, né? Então, é um compromisso. Quando você entra para uma instituição voluntária, seja ela uma brigada de incêndio florestal ou qualquer outra, enfim, qualquer outra entidade, você está fazendo um compromisso. Aliás, você está fazendo vários compromissos. O primeiro deles é com a entidade. Você tem um compromisso agora com a entidade. Você está dispondo de um tempo que você sabe que a entidade vai demandar. Segundo, é com todos os seus colegas e suas colegas de entidade, né? Existe esse compromisso do próprio labor, do próprio trabalho ali a ser executado. E o terceiro é o compromisso com você. Assim, acho que é o mínimo de responsabilidade ao se executar a ação, né? No nosso caso, das brigadas voluntárias, nós temos esse desafio também desse entendimento e dessa compreensão a esse ponto do voluntariado, né? Não existe, no momento que você está escalado, por exemplo, para um plantão a ser executado numa unidade de conservação, o seu compromisso é esse. Não pode haver outro atravessamento, né? Não pode haver uma outra festividade que te comprometa, não pode haver, enfim, o seu compromisso é estar lotado para pronto empenho na unidade de conservação. E aí isso vale para todas as atividades da entidade, desde a contribuição, né? Nós somos uma entidade financeira, a gente precisa pagar as nossas anuidades para manter a entidade, já tentando responder uma parte das perguntas que está aí no chat que estou vendo, né? Então, nós, brigadistas, somos associados, nós construímos a entidade dia a dia. Então, é importante, inclusive, a colaboração nas discussões, nas contribuições financeiras, enfim, é um processo diário. A execução, ser um brigadista voluntário de combate ao incêndio florestal não se resume à atuação do fogo. Isso é importante. Assim. Os compromissos são em todas as áreas da entidade. Assim. Nossa, interessante. É um grau de envolvimento grande, né? E eu gostei dessa pontuação que você fez com relação ao que é o voluntário, né? Porque eu acho que isso se aplica não só também à questão do voluntário para brigadas de incêndio, mas de uma forma geral, né? Talvez essa questão cultural, né, do que é o voluntário pese muito nesse momento, né? Acredito que não deva ser raro, espero que seja raro, mas conflitos de voluntários que marcam compromissos ou têm compromissos e não estão disponíveis, né, para de repente um horário, né? Ô, Vinícius, essa questão é muito séria, assim, né? Porque a gente sabe que quando a gente quer realizar alguma coisa e a gente consegue colocar aquela situação como prioridade, a gente investe nela e tende a conseguir realizá-la. O voluntariado, ele fica muito disperso, né? Quando eu entrei para a Brigada 1, eu achei muito interessante e tal, e fui vendo que a entidade tinha muitas demandas, tem muitas demandas constantemente,
e que ela é carente de pessoas que possam contribuir, de fato, possam contribuir, né? Então, eu quis me contribuir cada vez mais, e aí eu acabei entrando para a diretoria da entidade. E eu vi que o trabalho é árduo. Só que a gente tem que entender que ser voluntário não minimiza em momento algum o profissionalismo que você tem que ter com a entidade, com a sua causa, com a proposta que você está assumindo ali. Né? Às vezes tem que ter até mais compromisso, porque muitas vezes no contratado, se você não fizer, pode ser que outra pessoa faça, né? Porque o líder lá, o chefe mande e tal. Então, a coisa tende a acontecer. Agora, no voluntariado, se você assume uma coisa e você não faz, ou não vai ser realizada aquela atividade, aquela tarefa, ou vai sobrecarregar mais uma vez quem realmente faz. Então, esse entendimento ele é muito importante, a gente trabalha bastante isso dentro do Brigada 1, para que as pessoas entrem para a brigada e elas se sintam realizadas ali, né? Porque ela tem um objetivo pessoal, mas que ela entenda também que ela está entrando com uma entidade que precisa da colaboração e da contribuição. Então, isso eu acho muito, muito importante as pessoas entenderem, para que as coisas possam acontecer de fato, né? Sim, sim. Muito importante isso mesmo. Pessoal, voltando aqui para o chat, assim, tem assuntos que é claro que a gente pode avançar muito mais, né? Como a gente definiu um certo escopo de assunto e também vê no chat, acaba que a gente não pode... fica um pouco difícil da gente ir tão a fundo, mas eu gosto muito desse papo sobre voluntariado. Eu acho que todos devem ser voluntários em algo, em algum nível na vida devem ser voluntários. Bom, o Ascânio está perguntando aqui. Para a Brigada Florestal, você solicita alguns exames de saúde específicos para os brigadistas? É uma pergunta até mais técnica, né? Você saberia dizer? No caso da Brigada 1, aí eu vou falar pelo exemplo da B1, né? Sim, é necessário que para o candidato a brigadista, né, ele apresente para a gente um laudo médico de aptidão física, e durante o curso ele é submetido também a um teste físico, né? Isso é importante. A partir do momento que ele está apto fisicamente pelo laudo médico, a gente entende que ele pode se tornar um brigadista. Mas aí o médico não atestou o laudo. O que ele faz? Ele está isento de participar agora? Não. Isso é importante colocar. Né? Nas brigadas voluntárias tem espaço para todo mundo. Né? Resgatando um pouco da fala do Daniel, a gente precisa de gente atuando na logística, porque é necessário que a marmita chegue no local certo, na hora certa, para o número de brigadistas correto. Então, assim, tem vários campos, tem um exemplo aqui, mas tem vários campos, né, que está atrás da coxia aí dos incêndios florestais, que são campos importantes de atuação. Agora, para o pronto empenho nos combates, esse brigadista tem que estar com atestado médico. Mas vamos supor que ele está com atestado médico garantido, mas não teve um desenvolvimento tão bom no nosso teste físico. O nosso teste físico ele não tem o caráter de eliminação. Ele é muito mais para chamar a atenção quanto aos pontos que se deve melhorar, né? Do que no caráter de eliminação, né? E isso não é uma recomendação só da Brigada 1. O professor Guido, o saudoso professor Guido, que ministrava aula em Viçosa, ele, nos primeiros escritos dele, já colocava da necessidade do brigadista ter um desempenho físico que comporte a carga de trabalho. Então, já está na literatura também, enfim. Pessoal, muito bom. Eu vi uma outra pergunta aqui, só que eu acabei perdendo ela, mas a pergunta era se vocês já utilizaram LGE para combate a incêndio florestal. LGE, será que é relacionado a retardante? Eu também não conheço o LGE. Se alguém souber, pode colocar no chat aqui que a gente volta, tá bom, pessoal? Bom, gente,
Um outro assunto que eu acho que vai ser legal da gente falar é sobre o MIF, né? Sobre o manejo integrado do fogo, né? Eu queria que vocês falassem, explicassem o que é o MIF, né? A importância dele, né? As vitórias, né? Que a gente pode conseguir com o MIF, né? Vai lá, Léo, para a sua grande aula. Estou adorando aprender com você, Léo. Bom, o MIF, ele, primeiro só por causa da minha familiaridade do MIF, além do esforço aí para o entendimento, é o meu objeto de pesquisa no doutoramento. Assim. Então, ele é uma nova abordagem. Acho que é importante começar por esse ponto. Né? Ele é uma nova forma de se atuar nos incêndios florestais. Mas essa nova forma, o que mudou? Né? Se é uma nova, o que mudou do passado? Assim? Bom, historicamente, dentro desse âmbito preservacionista, existia uma política de exclusão de fogo, uma política de fogo zero dentro das unidades de conservação. Isso, no decorrer do tempo, junto às observações dos órgãos ambientais e junto às observações das universidades, dentro dos campos de pesquisa e extensão, foi sendo observado que não era a melhor forma de fazer a gestão em relação ao fogo dessas unidades. Então, com isso, foi desenvolvendo uma nova abordagem, que é o manejo integrado do fogo, que visa conciliar o manejo do fogo, ou seja, a prevenção, supressão e o uso do fogo dentro das unidades de conservação, com os aspectos socioculturais, ou seja, entendendo as necessidades de uso do fogo das comunidades tradicionais que vivem parte dentro ou parte do entorno da unidade, e a questão da ecologia do fogo, ou seja, qual que é a carga de fogo que aquele tipo de vegetação consegue aguentar para ter uma capacidade de resiliência. Então, quando você aborda esses 3 pontos, a gente começa a entender um pouco melhor o que é o manejo integrado do fogo. De uma forma muito resumida, seria o seguinte: tem uma unidade de isso vai depender, primeiro, de qual ecossistema que a gente está trabalhando. Né? Então, no caso, por exemplo, do cerrado, que a gente entende na literatura como um ecossistema dependente do fogo. Por que dependente? Ele necessita do fogo para rebrota, para supressão de algumas espécies invasoras, enfim, por aí vai. Esse fogo, ele tem que ocorrer, mas ele tem que ocorrer na forma certa, no tempo certo, com a frequência certa, para que não cause uma severidade muito grande. Isso a gente compreende como regime de fogo. O regime de fogo é a forma na qual aquele ecossistema está apto a suportar aquela carga de fogo. Bom, e aí como é que a gente faz essa avaliação? De uma maneira muito resumida aqui, peço desculpa aí, mas a gente pode depois, se for o caso, alongar um pouco disso. À vontade. A gente pega o loco, né, a unidade de conservação ali, primeiro faz a identificação do ecossistema do bioma do ecossistema no qual está inserido. Se for um ecossistema que a gente entende que é um ecossistema dependente do fogo, ou seja, que ele necessita do fogo, temos que entender agora quanto de fogo ele pode aguentar. E com isso, a gente tenta conjugar as necessidades das comunidades tradicionais e o desempenho das brigadas. Por quê? Foi observado que quando você tem, por exemplo, eu estou dando um exemplo muito do Cerrado Mineiro, mas a gente pode estender esses exemplos depois para florestas equatoriais e tropicais, se caso acharem interessante. Mas, se você tem um ecossistema que é dependente do fogo, o acúmulo da biomassa ali se torna necessariamente combustível para a queima. Né? Então, quando a gente não consegue fazer o manejo desse combustível, ele tem um acúmulo acelerado, e aí a gente acaba, quando tem uma ocorrência, a gente acaba tendo uma ocorrência de grandes proporções, de difícil supressão, e que gera mais custos, que gera um orçamento maior para o Estado, que gera uma demanda maior de brigadistas e que, por vezes, causa danos, né, e aí o que está colocado como severidade é maior aos ambientes naturais, tanto de fauna quanto de flora. Isso, ainda assim, não consideramos as necessidades das comunidades tradicionais. Léo, aproveitar aqui que você falou dessa carga de incêndio elevada, né, quando isso acontece no mato assim,
É uma estratégia utilizar criar uma queima antrópica, né? Eu falei certo, antrópica? Para fazer esse controle dessa quantidade de material que possa vir pegar fogo? As estratégias para supressão de incêndio são as mais diversas, assim, não existe uma fórmula pronta, nem o que seria mais recomendado, isso vai depender de cada situação. Mas o que você está colocando aí, o contrafogo, né, seria queimar uma parte que ainda tem combustível para que o fogo não propague, Exato. é uma das formas, sim, que a gente tem hoje de combate a incêndio florestal. Dani tem experiências boas de contrafogo também, acho que ele pode falar mais um pouco, e pode falar um pouco também do acero negro e da linha negra. São, diante dos grandes mestres aí, né, que já estão na lida há muito tempo, a minha experiência ainda é muito pequena com o contrafogo. Mas por quê? Porque é uma técnica que é usada, sim, mas é uma técnica que a gente acredita que tem que ser usada por pessoas mais experientes mesmo. Por quê? É uma técnica que você tem que avaliar vários fatores, né? Então, você vai colocar fogo numa linha de vegetação para que esse fogo consuma essa vegetação e vá de encontro a outra linha de fogo que está descontrolada, né? Então, assim, e aí agora eu gosto muito de voltar nos grandes mestres quando eu vou aprendendo as coisas. O Rodrigo fala muito, né? Não há nada que você faça na realidade dos incêndios florestais para acabar com um incêndio florestal que possa causar maior dano que o próprio incêndio, né? Então, pensando nessa lógica, você tem que avaliar para colocar um contrafogo. Imagina você coloca um contrafogo, ele se soma ao incêndio que está vindo e gera um dano ainda muito maior, né? Fica mais ainda descontrolado. Então, tem que se analisar vários fatores, vento, topografia, o tipo da vegetação que está sendo queimada ali. Então, o recurso, né, humano que você tem de equipamentos para fazer essas queimas e os combates e lidar com a consequência desse contrafogo. São muitas avaliações que precisam ter um grau de experiência e um entendimento muito bom. O Léo falou que eu tenho experiência, mas é porque já teve algumas situações que eu pude experimentar o contrafogo, porque estava numa situação não tão complicada e tinham menos fatores para analisar. Então, eu consegui colocar um contrafogo com, né, essas técnicas, quando a gente fala assim, são técnicas que têm objetivos. Então, se você não tem um objetivo bem traçado ali, é perigoso a gente trabalhar com esse tipo de técnica. Mas o meu objetivo, no caso de uma das situações, é que esse fogo estava chegando perto de casas e perto de da rede elétrica. Então, e de uma forma muito intensa. Então, eu precisava fazer esse contrafogo e a gente estava com uma equipe interessante ali que estava chegando, já estava combatendo e tinha mais equipe chegando. Então, foi uma forma que eu achei de conter esse fogo que ia chegar perto de escola, de casa e da rede elétrica, que iria possivelmente gerar um dano ainda muito maior, né? Então, são experiências que a gente vai adquirindo, mas porque a gente está na lida ali e está interessado e comprometido a aprender e a ter os cuidados e a crescer mesmo na área, né, no entendimento do processo. Então, é uma técnica muito, muito boa, mas precisa de um certo receio e cuidado para trabalhar com ela. Ô, Vinícius, só um importante, acho que é importante destacar também que esse ano teve a aprovação por parte do Estado de Minas Gerais pelo decreto que regulamenta o manejo do fogo, do integrado do fogo nas unidades de conservação, e destacar também a importante participação do Rodrigo Belo, que fez a intervenção aqui, contando a nossa história, um sujeito muito importante para esse decreto sair, sem detrimento das outras participações, mas encarecidamente aí, queria parabenizar e agradecer todo o empenho do Rodrigo nessa luta e nesse estudo e nesse comprometimento.
Eu estou vendo que é uma luta grande e tem muita gente envolvida, né? E é tudo muito a longo prazo, né? Nada é para amanhã, tudo que está sendo planejado é para médio e longo prazo, né? Eu estou achando bem interessante. E por que, Vinícius, assim, complementando a questão do MIF, porque a gente tem, né, quem está na lida com a gente, assim, vê que a gente está batendo nessa tecla já tem um bom tempo e buscando aplicá-la de fato, né? Por que isso, assim? A gente tem visto que é uma ferramenta, na verdade, o MIF é uma ferramenta de gestão, né, assim, que você vai utilizar para alcançar a conservação. Então, assim, é uma quebra de paradigma mesmo que a gente vive, que a gente está vivendo. É uma coisa que tem que ser mais divulgada mesmo, uma técnica mais abordada e divulgada, inclusive para o entendimento da população, né? E porque os órgãos gestores a gente está lidando com eles, né? Então, diariamente a gente está tentando mostrar o motivo dessa ferramenta e fazer um convencimento, tudo à base de comprovações científicas e do pragmatismo ali de colocar a ferramenta para funcionar e mostrar os bons resultados, né? Mas a população também é muito importante que tenha esse conhecimento, esse entendimento dessa ferramenta, do porquê utilizar essa ferramenta, que você vai colocar fogo na vegetação e ela vai priorizar a conservação, né? Isso vai do entendimento que o fogo que a gente vai aplicar nessa vegetação, ele é um fogo bom. Por que é um fogo bom? Esse fogo bom, ele é colocado em condições que propiciem ele a ser um fogo bom. Ou seja, na verdade, propiciem que ele não seja um fogo maléfico, né? Que ele não vai causar grandes danos e se tornar um incêndio florestal. O que a gente estava no início da nossa live comentando é que esses incêndios antrópicos, eles são muito danosos à biodiversidade porque eles encontram condições favoráveis de se propagarem, de ocorrerem. O fogo trabalhado, ele é fogo em condições, colocado em condições de alta umidade, né? A vegetação está úmida, condições atmosféricas adequadas, comparativamente fazendo eu presenciei uma palestra do Rodrigo que ele falou assim, no MIF a gente vai colocar fogo e a gente vai fazer o papel do período chuvoso, né? Então a gente vai colocar fogo numa situação que se assemelhe às condições naturais do antes da chuva. Então, os incêndios naturais acontecem com descargas elétricas, né, salvo outras possibilidades, mas que a grande maioria é por descarga elétrica, e que acontecem em períodos chuvosos, ou que vem um pouco antes das chuvas. Então, é um período que vai ter a descarga elétrica ali, vai pegar fogo, mas logo em seguida vem a chuva, que vai fazer esse controle do incêndio, né, e não vai deixar ele se propagar de forma destrutiva. E isso a gente consegue trabalhar essa ideia com a coevolução do cerrado, né? Quando a gente fala que o cerrado ele é dependente de fogo, é uma relação evolutiva que ocorreu, onde o fogo presente no cerrado foi moldando essa paisagem do cerrado e fazendo com que a evolução caminhasse junta, né? Tendo fogo e espécies se evoluindo, se modificando, ao ponto de, após ela ser queimada, ela florescer, né? Ela ter uma casca resistente ao fogo, que te dê resistência e traga resiliência, né? A gente vê as plantas queimando no cerrado, e logo em seguida ela tem um alto número de rebrotas, né? Isso mostra a resiliência que elas têm. Então, isso é muito legal da gente fazer essa correlação dessa ferramenta, que é o MIF, Manejo Integrado do Fogo, com as situações naturais que já aconteciam. Opa! Deu um jump aí, né? Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é... Desculpa aí, pessoal.
Não, que é isso. Falei demais, mas acho que eu expliquei um pouquinho. Mas ao vivo é assim mesmo. Tudo cai, o som não deu problema, eu não quero nem falar disso porque atrai, né? A gente fez um teste antes, a gente falou que em 15 minutinhos o som deu problema. Aqui tá perfeito. Mas fazendo uma correlação aí, Vinícius, porque né, eu sou biólogo e aí a cabeça começa a pirar nessas coisas, eu acho fantástico fazer essas correlações e a gente observar a natureza e as pessoas que estão aí há milhares de anos trabalhando junto com a natureza e a gente negando isso, né? Então, eu acho que o MIF é um retorno também às nossas origens, a como trabalhar junto, colaborativamente com a natureza. Eu acho isso muito especial, inclusive. Legal. Eu estou achando super interessante, porque assim, no meu dia a dia, eu que lido, né, com a aprovação de projetos no Corpo de Bombeiro e tudo mais, as cidades, apesar de terem várias situações de incêndios em cidades, a relação de uma cidade com incêndio é totalmente diferente, né, dos incêndios naturais, né, que acontecem nas florestas, né? E essa conversa, ela está me ajudando muito a abrir os olhos com relação ao fogo bom, porque até então, né, o que eu entendia como fogo, não entendi que o fogo era sempre ruim, mas sempre que ele sai, né, de controle, ele é algo ruim, né? E é muito legal essa pegada do MIF, né, de voltar às raízes, né, usar essas técnicas vernaculares, né, essas técnicas que eu imagino até que são mais baratas também, né? Porque as próprias comunidades indígenas, né, já utilizavam. Até na conversa com o Rodrigo, ele falou do índio que queria mais piqui, né? Aí ele colocava fogo no ano, depois surgia mais. Isso é muito legal e tem mais um grande mestre aí, nosso amigo, trabalha no ICMBio, que é o Edivar, que trabalha no Cipó, no Parque Nacional da Serra do Cipó, e em oficina que a gente fez para realizar o planejamento para a aplicação do MIF, foi quando eu vi na prática, assim, na prática não, mas é porque ele demonstrou por números o quanto o manejo integrado do fogo é mais barato, né? E o Rodrigo também fala muito isso, ele está na gerência, assim, do pré-incêndio, então ele lida também, inclusive, com as decisões dos custos, né? Então, se você aciona um avião, um helicóptero, tem as horas de voo, e é muito caro, são recursos muito caros, que são muito importantes, né, nessa lida, mas são recursos muito caros. E a gente tem uma tendência a trabalhar muito pouco com a prevenção, né? Então, a proposta do MIF é ter esse preventivo, né? Fazer um preventivo, queimar antes, para que quando chegar o período crítico, esse fogo que vai pegar, a gente sabe que vão continuar existindo os incêndios florestais no período crítico, mas que ele seja de uma forma mais amena, mais controlável, né? Que a gente tem, com o nosso recurso que a gente tem de recurso humano e material, a gente consiga ter um domínio um pouco maior, prezando a conservação das nossas áreas naturais, né? Que a gente tem visto que nós estamos, a cada ano, perdendo muito da biodiversidade, das nossas matas. Então, é uma ferramenta preventiva que o ICMBio mesmo e o próprio IBAMA trabalham já há um tempo, aplicam essa técnica e têm obtido resultados muito positivos. Então, é uma ferramenta que a gente quer muito começar a desenvolver de uma forma mais intensa e melhorada agora. Ô, Vinícius. Diga. Deixa eu só atender uma solicitação que está aqui, porque já tem umas 3 pessoas que tocaram na questão. Sim. Que é a da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. Não posso... Perfeito. Então, essa rede, ela é uma vontade que já existia há muito tempo, e aí brigadistas voluntários já se comunicavam, né, de maneira
ainda que mais individualizada, né, por troca de e-mail, mandava um WhatsApp e tal. E Anderson, que é diretor técnico do científico da B1, começou a pensar nessa proposta de uma articulação, e aí conversando com outro brigadista lá do Paraná, que é o Gava, foram maturando essa ideia, e aí, no ano passado, no Wildfire Brasil, Brasil, ocorrido em Mato Grosso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente teve a oportunidade de encontrar vários brigadistas voluntários nesse evento internacional, e aí a gente começou a pensar essa articulação de uma maneira mais amadurecida, né? E aí Anderson, né, é importante destacar a participação de Anderson Freitas aqui nesse contexto. Ele foi articulando, pegando contato, e na hora que primeiro criamos um grupo no WhatsApp ali, de troca de informações, troca de solidariedades, num momento muito difícil, inclusive, para as brigadas voluntárias. E aí depois foi maturando melhor essa ideia, e aí culminou hoje no que a gente tem como a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. Bom, eu queria deixar primeiro o contato da rede. No Facebook, deixa eu só confirmar, acho que está RN... Peraí, deixa eu só ver. BV. Não, acho que vai como nome completo, está assim, como Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, Rede Nacional de Brigadistas e Grupos Voluntários. Então, fica o contato aí. Depois, acho que deve ter gente de colocar isso aí escrito, né? Eu posso mandar para o pessoal está colocando no chat aqui também, RNBV. Falando aqui do Facebook. Peço para quem está escutando e copia o link do Facebook de uma vez aí, pessoal, e cola no chat para a gente. Coloca, mas não sai da live, tá? Coloca, mas não sai. Abre outra aba. Enfim, mas eu não sei, eu não estou vendo nenhum link aqui. Eu não sei se pode colocar link na live. Mas depois a gente tenta disponibilizar também. Sim, eu queria saudar essa iniciativa, porque é uma iniciativa de extrema importância para nós, brigadistas voluntários. Primeiro, pela troca de experiência, conhecer o outro, né? Eu particularmente tive a oportunidade de conhecer novas brigadas, novas formas de atuações de brigadistas, conhecer outros brigadistas que estão empenhados aí nesse combate a incêndios florestais ao longo do Brasil. E essa rede vem se somando, vem angariando esforços para conseguir, inclusive, avançar na luta no que diz respeito ao voluntariado, no que diz respeito às brigadas de incêndios florestais, em solidariedade aos brigadistas, solidariedade às entidades voluntárias, enfim. Gostaria de deixar isso marcado aqui também, porque... Queria aproveitar, Vinícius, que a gente tocou na RNBV, teve uma pergunta mais para cima aí que já passou. Eu estava, na verdade, esperando um momento para responder. A pessoa, não sei quem perguntou sobre a questão do respaldo mesmo, né? Aos voluntários que estão ali combatendo, doando sua capacitação, né? Sua habilidade, tendo atitude ali diante desses incêndios florestais, mas qual o respaldo que ele tem? Se uma pessoa machuca trabalhando, se você é contratado, você minimamente tem uma relação ali que vai te dar um respaldo. E eu acho que essa rede nacional, ela veio, inclusive, para a gente alçar voo nesse sentido, assim, de buscar essas normatizações, nos fortalecermos, né? Tratar como uma unidade. Então, a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias é uma unidade que junta as várias entidades, né? E para tentar alcançar esses respaldos mesmo de trabalho, de fortalecimento, de parceria, como que a gente pode articular isso a nível nacional, e aí articulando isso a nível nacional, como que cada entidade pode articular isso a nível estadual, né, nas suas localidades. Então, esse respaldo para o voluntário, ele é muito quisto por todos nós. A gente tem tentado articular com
com os órgãos e para tentar ver nas parcerias como isso pode acontecer, não só com os órgãos, mas, por exemplo, também há muito tempo a gente tenta conseguir um seguro para o brigadista, né? E quem vai custear isso? É o próprio brigadista, né? É o próprio voluntário. E a gente vê que no voluntariado, se a gente não buscar formas de minimizar os custos para cada voluntário, a tendência é o voluntariado se esvair mesmo, né? Então, a gente quer buscar parcerias, por exemplo, com uma empresa de seguradora nesse sentido, ou alguma coisa assim, ou com os próprios órgãos do governo, para a gente poder ir alcançando esses respaldo mesmo do nosso trabalho, que a gente sabe que é muito importante, né? Que ele se soma ao trabalho que as entidades governamentais já executam, né? Então, essa força tem que se somar mesmo. Então, a colaboração é palavra de ordem, né? Então, respondendo mais ou menos o que perguntaram mais para trás ali. Sim, sim. Sobre esse grupo, né? Esse grupo em nível nacional, eu imagino que a bagagem que cada um traz vai ser enorme, né? Eu acredito que, naturalmente, vão ter estados que são mais avançados do que outros, né? Na segurança contra incêndio florestal. Vocês poderiam dizer sobre Minas Gerais? Onde que Minas Gerais se encontra aí no parâmetro nacional? Em qual sentido? Só para... Na segurança contra incêndio florestal, na capacitação, no combate ao fogo, equipamento. Não sei se somos capazes de hierarquizar essa forma, assim, mas o Estado de Minas Gerais conta com um programa que é o Prévio Incêndio, né? Isso é um avanço muito importante, né? São poucos os estados que, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, ou dentro do Instituto Estadual de Florestas, né? No caso aqui do Estado de Minas Gerais, tem um programa destinado à prevenção e combate a incêndios florestais. Então, Minas está como referência, né? Tem sido uma referência nesse sentido. Salvo engano, mais 2 ou 3 estados também contam com um programa estadual para combate. Assim, né? Na questão de insumos, o estado de Minas Gerais, pelo menos no que tange a Brigada 1, vem, pelo termo de cooperação técnica, fornecendo, claro, dentro das possibilidades orçamentárias, insumos tanto para material de prevenção quanto para o material de combate a incêndios florestais, né? Que eu chamo de material de prevenção, que é as cartilhas, né? Os materiais gráficos, para auxiliar, a IAB1, nesse caso, auxilia nas campanhas, com o nosso programa de educação ambiental, coordenado pela bióloga Ana Karina, e gerido pelo nosso coordenador de núcleo aqui, o Vinícius Matos, junto com o vice-coordenador Jefter, esqueci o nome agora, Bruno. Jefter Bruno, desculpa. E, então, assim, nós temos uma relação, enquanto entidade, muito estreita ao programa, né, pelo termo de cooperação técnica, como já mencionado, e conseguimos, nesse sentido, dar uma resposta muito positiva, tanto na parte de auxílio na prevenção, quanto no combate às ocorrências. Assim, né? O Estado vem sendo tão presente nesse sentido que, de um tempo para 2 anos para cá, a gente conseguiu formalizar, inclusive, o veículo para deslocamento dos brigadistas, reforçando um pouco aquilo que o Dani disse anteriormente, a política de custo zero para os brigadistas. Né? A intenção nossa é que o brigadista não precise custear a sua atuação. A gente não consegue fazer isso ainda, mas caminha para isso. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal. Eu tô achando essa live fantástica, assim, no sentido de informação. Vocês estão trazendo uma bagagem aqui. Eu estou aprendendo muito nessa live, né? E ótimo. Eu costumo dizer que nessas lives de incêndios florestais e brigadas, eu estou aqui como um telespectador ativo, né? Eu estou aqui como uma pessoa que está aprendendo e está tendo a oportunidade de fazer essas perguntas diretas, né? Aqui no chat, houve aquele momento lá que perguntaram sobre o LGE,
Aí já responderam aqui que é o líquido gerador de espuma. Eu esqueci, é uma sigla que é bem comum no combate a incêndio em líquidos inflamáveis, né? Esse LGE, ele é menos denso do que a água, aí ele fica por cima do líquido, aí por abafamento, né, ele acaba combatendo o fogo. Eu não sei se, assim, falando também como leigo, né, eu não sei se onde que o LGS seria usado em incêndio florestal, uma vez que ele é mais utilizado para líquidos inflamáveis. Talvez no rescaldo poderia ser interessante, mas será ele é bem mais caro que a água, né? O que vocês acham? Vinícius, é muito interessante, porque assim, essa temática dos retardantes, né, ela sempre vem à voga. Quando você fala de incêndio, e aí no nosso caso, que a gente está do incêndio florestal, a gente sempre chega a ter esse comentário do uso de retardantes. E as pessoas têm buscado, as entidades têm buscado constantemente trabalhar essa temática dos retardantes. O que é importante a gente frisar é que a gente sabe que o retardante no incêndio florestal, por exemplo, a gente tem técnicas de combate. Uma das técnicas de combate, que é o combate indireto, é você, à frente do fogo, você fazer um rebaixamento da vegetação. Esse rebaixamento, ele vai compactar ali a vegetação e vai diminuir a quantidade de oxigênio entre o combustível. Então, isso faz com que o incêndio que está chegando, ele se retarde um pouco. Não significa que ele não vai continuar pegando, mas ele vai dar uma retardada e a gente entra com o efetivo de combatentes para poder acabar com esse incêndio. Somado a essa técnica, tem a linha fria, né, que a gente chama de linha fria. Então, a gente pode consorciar, fazer um rebaixamento da vegetação e, além disso, a gente, nessa vegetação rebaixada, a gente aplicar uma certa quantidade de água para que o incêndio ainda tenha mais resistência, né? Agora é o resfriamento. Então, ele vai chegar ali e vai encontrar duas barreiras, né? O rebaixamento e o resfriamento. A água. O retardante, ele, né, por espuma assim, ele seria misturado ao líquido, à água, e pulverizado nessas linhas de controle, linha de combate que a gente vai fazer. Então, quando o fogo chega ali, ele vai ir de encontro com o retardante e vai ter essa dificuldade de continuar se propagando. Então, é nesse sentido que a gente usa o retardante e a gente pode usar também diretamente nas chamas. Mas, ao meu ver, é um insumo que a gente vai poder ter um ganho muito forte na questão do ataque indireto ao incêndio. Contudo, os retardantes nas unidades, não é só nas unidades de conservação, mas na vegetação, ele vai deixar um resíduo, né? E esse resíduo, ele não pode interferir ali naquela localidade. Então, o que pode acontecer? Ele pode hiperfertilizar o solo, né, que normalmente esses retardantes são à base de fosfato. Não tenho muito conhecimento com isso não, mas eu sei que tem nutrientes nele que vão fertilizar o solo ali. E aí, por exemplo, no solo do cerrado, ele vai causar um dano muito grande, porque o cerrado, na evolução, ele também aprendeu, vamos dizer assim, né, a obter o nutriente de forma parcimoniosa. Ele não vai consumir. Então, não adianta você adubar demais o cerrado, né? Porque, inclusive, você vai matar as plantas por ter adubado, por ter dado nutriente para a planta. Então, tem esse fator. Tem o fator de que, quando acontece o incêndio, acaba com a cobertura vegetal, e aí, em seguida, vem as chuvas, pode ter um lixiviamento, né, que a gente fala, mas é um carreamento desses nutrientes e daquela cinza proveniente da queima da vegetação, ela vai ser carreada por os corpos d'água e vai causar interferência, várias interferências nesses corpos d'água que vão sofrer, né? A biota ali vai sofrer com isso, com certeza.
Então, esses retardantes ainda não estão legalizados para serem usados nas unidades de conservação, por mais que a gente saiba do grande poder retardante ao fogo que ele tem. A grande maioria tem uma eficiência muito grande, uma eficácia muito grande ali. O problema é o pós-uso, né? Qual que é o impacto ambiental, né? O impacto que ele vai causar depois de ter sido usado. Então, voltando à fala do Rodrigo Belo, não há nada que você faça que justifique um dano maior que o próprio incêndio, né? Então, aí a gente consegue alinhavar esse tanto de dúvida e problemática e vontades com a importância do meio científico, né? Olha o Léo aí fazendo o doutorado dele, mas quantas pessoas estão pesquisando para poder dar um resultado com critérios, né? Para que você fale assim, ó, se você usar, vai acontecer isso. Então, pode usar ou não pode usar, ou se usar, vai usar dessa forma, fazendo essa e essa recuperação, porque vai causar um dano, mas, né? Então, o tema retardante, ele perpassa nessa linha de diálogo, né? Que a gente tem que ainda amadurecer muito, no meu ponto de vista. Nossa, muito bom. Muito boa a argumentação. Realmente, né? A gente não pode, ao combater o fogo, deixar uma situação pior do que o fogo deixaria. Pessoal, eu tenho um amigo que ele é professor da UFG, é o Rafael Tassinari, ele está assistindo a live e mandou uma pergunta, abraço. ele mandou inbox aqui, a pergunta. Para não ter erro de você não ler, né? Ele está dando os parabéns, está achando muito bom a conversa. E a pergunta é a seguinte: quando o incêndio qual incêndio é mais difícil de combater? Em florestas novas, tem menor biomassa, material menos comburente, certo? Versus floresta mais antiga, né? Qual incêndio seria mais difícil? Em florestas mais novas ou florestas mais antigas? Bom, isso ele está abordando aí, isso é importante destacar, que ele está abordando apenas um aspecto que influencia no comportamento do fogo, que é o material combustível, né? Somado a esse aspecto, existem mais outros aspectos, que são a questão do clima, então, estação do ano, a velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura atmosférica, nebulosidade, índice de radiação solar, enfim, influências de alta pressão e baixa pressão no momento da ocorrência, e aí se a gente for para uma escala maior, influência Laninha, influência El Ninho, enfim, como é que a zona de convergência do Atlântico está atuando sobre a área do momento, enfim, e aí a gente vai abordando vários outros incidentes do clima. E outro fator que de extrema importância para essa análise é a questão da topografia, né? Relevos mais, menos acidentados, de face voltada para a radiação solar, que a gente chama de vertente quente, a face voltada para a vertente fria, enfim. Então, estou tentando colocar aqui que existe um somatório de fatores que vão dizer da maior ou menor severidade, da maior ou maior dificuldade dos incêndios em áreas florestais. Mas dentro do aspecto que ele abordou, e aí, hipoteticamente, igualando os outros fatores, entendeu? E aí, de maneira hipotética só. Tendo um cenário de uma vegetação de brotos recentes, né, de menor porte, e de uma floresta mais madura nesse sentido, a gente vai para as classificações tradicionais dos incêndios florestais quanto ao material combustível, né? Primeiro, a floresta, que a gente colocou como floresta nova, ela vai apresentar materiais de combustível leve, ou seja, de menor espessura e de menor porte. Então, estou entendendo o que ele está chamando de floresta nova, você não vai encontrar porte arbóreo, você vai encontrar ali gramíneas e um porte arbustivo, no que ele está chamando de floresta nova. E, em contrapartida, na floresta velha, eu estou entendendo que tem um adensamento maior, e estou entendendo também que ele está falando de vegetação, de material combustível pesado. Fora isso, outros fatores dentro da classificação de combustível é importante, o que a gente primeiro chama de continuidade e arranjo. O que é continuidade? Qual que é o espaçamento
dessa vegetação, né? Então, a gente tem continuidade, que a gente chama de continuidade horizontal e continuidade vertical. Então, o fogo consegue propagar, tem continuidade para essa vegetação, nessa vegetação para que o fogo propague, tem continuidade vertical também, para que chegue um incêndio de copa, por exemplo. Então, esses são outros fatores que devem ser avaliados. Então, dentro desse cenário todo, essa dinâmica vai influenciar muito, porque na floresta, que ele está chamando de floresta nova, estou entendendo, ela tende a ter uma menor continuidade, porque, né, os brotos estão, as espécies arbustivas estão mais espaçadas, não é uma floresta tão densa, e mais apresenta em contrapartida o que a gente chama de combustível leve, que queima mais rápido e de forma mais fácil. Então, esse é um fator que pesaria. Agora, se já um incêndio que já está, a temperatura da chama já atingiu aí seus 1.200 graus, né, já um incêndio de alta temperatura, um calor que dispersa um calor muito forte por irradiação, que consegue já carbonizar esse material de combustível pesado, aí a gente tem um outro cenário. Então, eu estou tentando colocar diferentes cenários para que possa entender como é que foi feita essa análise, assim, né? E tentando, ao mesmo tempo, falar que não consigo, sem o caso concreto, é difícil diagnosticar o que seria um incêndio mais fácil ou mais complicado. Pensa bem, vamos só para encerrar o exemplo, você está numa floresta nova com espécies arbustivas e uma diversidade de espécies primárias ali, entre gramíneas também. Então, o fogo vai queimar muito rápido, porque esse combustível é muito lento, muito leve. Se é numa temporada, esse combustível já vai estar mais desidratado, então o fogo vai queimar com muita rapidez, mas com pouca severidade. Ou seja, vai passar muito rápido, mas ele possivelmente é capaz que não queime as espécies arbustivas para carbonização. Agora, se eu tenho em contrapartida uma floresta densa, com material denso, com espécies lenhosas, esse fogo já tende a ter uma temperatura maior e vai queimar com mais intensidade, causando maior severidade e podendo chegar à carbonização da matéria. Entendeu? Enfim, estou tentando colocar que são situações distintas e de análises distintas. Muito bom, Léo. Muito bom, caramba. Rafael Tassinari, não aceite menos do que essa resposta de seus alunos, tá bom? Quando você colocar na prova, tem que ser pelo menos essa argumentação aí. Agora, falando para os alunos dele, a melhor resposta é depende. Tá aí um cara que é o famoso macaco velho, né? Porque é mesmo, Vinícius, a gente inclusive inicia os cursos já avisando o pessoal, falou, ó, beleza, galera, a gente vai tentar ao máximo responder suas dúvidas, mas a gente já adianta que quase 100% das suas perguntas a gente vai responder assim, ó, depende. Porque é isso, tem muitos fatores a serem analisados, né? Os incêndios florestais são muito dinâmicos e são muito únicos, né? Onde que está acontecendo, em que época, em qual situação e tal. Então, esse depende, ele é muito sério. A gente brinca assim, mas é uma coisa muito séria mesmo, que a partir daí a gente começa a guiar as pessoas a, beleza, então depende, então eu tenho que analisar. Então, analisar é entender o incêndio e conversar, dialogar com o incêndio, né? A gente volta naquela fala anterior. Nossa, pessoal, eu estou muito feliz com esse bate-papo, feliz mesmo de coração, porque está sendo engrandecedor para mim e para todo mundo que está acompanhando no chat aqui. Esse bate-papo está uma espécie de várias palestras dentro de uma só, né? De aulas dentro de uma só. Eu estou achando fantástico. Parabéns para vocês. Até comentei aqui no chat aqui que o Léo estava já iniciando o curso de formação de brigadista. Já começou aqui hoje, ó, gente. Já começou aqui hoje. Isso é para dar um gostinho para as pessoas, se elas fazerem o curso e somar com a gente. Não, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, Vinícius, diga. Eu não posso dar cometer esse erro se eu não comentar, e eu prefiro comentar agora, senão eu esqueço e a gente termina e eu fico devendo, sabe? Queria te pedir licença para falar e licença também para o Léo, que o Léo está representando a B1, né? Mas eu, como também um dos representantes da B1, eu queria só reforçar que estatutariamente a Brigada 1 tem atuação nacional. Mas a presença, inclusive presença física
mesmo em Minas Gerais, né? Então, eu queria só mandar um salve aí para todos os brigadistas voluntários da B1, para todo mundo que está nos assistindo, né? E as diversas brigadas voluntárias que tem por esse Brasil afora. E, especificamente em relação à Brigada 1, eu não poderia deixar de comentar, porque eu e o Léo somos aqui de Belo Horizonte. E a gente é brigadista voluntário da B1 de Belo Horizonte. Mas a Brigada 1 ela é composta atualmente por 7 núcleos, né? Então tem espalhado aí por Minas Gerais vários outros voluntários da B1 que estão ativamente ajudando aí nos combates, nos processos de prevenção. Então, só fazendo caracterizando um pouco a Brigada 1, né? A Brigada 1 é composta por núcleos, né? A sede da Brigada 1 é aqui em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte tem o núcleo Belo Horizonte, e tem mais os outros 6, que é Brigada 1 de Ouro Preto, São João del Rei, Mateus Leme, Montes Claros, Pará de Minas e Pequi, né? Então, são municípios que têm também sofrido com os incêndios florestais, e eles souberam da Brigada 1, né? Ficaram sabendo do trabalho que a Brigada 1 vem desenvolvendo, entraram em contato, mostraram que tem interesse localmente de contribuir com essa temática, né? Com a prevenção e combate a incêndio florestal, e a gente realizou que é um programa da Brigada 1, a criação de núcleos. Então, esses núcleos estão sendo criados nos municípios que têm esse problema e que se mostram articulados, interessados em se organizar para desempenhar esse papel, né, que particularmente eu acho maravilhoso, assim. Então, só para mandar um salve aí para todos os brigadistas da B1 e não deixar de citá-los, que eles igualmente formam a Brigada 1, né? Então, sem essas contribuições locais, a Brigada 1 seria apenas um papel, né, jurídico formado. Então, é fundamental dar o parabéns para esses guerreiros aí e os demais guerreiros que juntos entram nesse processo, e eu acho maravilhoso. Obrigado pelo espaço. O pessoal está mandando aqui palmas no chat também, tenho certeza aqui que tá todo mundo unido nesse mesmo ideal. Muito bom, muito bom. Certo. Gente, estamos chegando aqui a 2 horas de bate-papo. Eita! Ainda tem assunto, né? Sempre dá para conversar. Quando você está com 2 caras que entendem muito do assunto, dá para alongar bastante, né? Mas a gente sabe que depois que passa de um tempo, né, a gente vai ficando um pouquinho mais cansado, até a absorção do assunto, né? Os meninos estão tomando água aí toda hora, né? Porque não para de falar, né? Mas, gente, agradecer a vocês. Muito obrigado por terem aceitado esse convite, de coração. Eu aprendi muito nessa conversa. Eu espero que quem tem assistido a live tenha aprendido muito também. E, bom, essa é a primeira live que eu faço aqui no YouTube, né? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas eu gostei muito dessa dinâmica, esse bate-papo aqui, eu achei ele bem fácil, né? Se vocês tiverem mais ideias de assuntos para brigadas de incêndio florestal, pessoal, só falar comigo. Manda lá no Instagram, eu estou à disposição. Posso ser um host de uma outra live, se vocês quiserem, né? Eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Bom, queria agradecer o convite, Vinícius. De verdade, agradeço a possibilidade de estar conversando com você. Queria dar um abraço aí a Daniel. Já tem uns 3 meses aí que a gente não encontra pelo problema da pandemia. Saudade de ti, meu camarada. Tomara que nosso encontro seja breve aí, junto com os demais brigadistas. Queria também deixar o contato aí, caso alguém tenha uma questão, queira contar a indicação do próprio site da B1, a indicação quanto à pesquisa do MIF, qualquer coisa. Meu contato é leonardo.debossan no Instagram, lá, e meu e-mail é leodebossan. Acho que é difícil, gente, pegar assim, Debossan não é um nome tão fácil. Para, Daniel.
Melhor escrever, né, não? Ô, Ana Carinha, digita aí pra gente aí no chatzinho aí, ó, o meu Instagram, por favor, que a Ana é uma parceira nossa, diretora do projeto de Programa de Educação Ambiental do B1. Enfim, mas deixar aí, agradecer enormemente a oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho, um pouco do trabalho da B1, agradecer mais uma vez a todo o Corpo Voluntariado do Brasil que trabalha na ação de combate ao incêndio florestal, deixar nosso agradecimento também à Corporação dos Bombeiros Militares, que sempre atuaram junto com a gente, ao IEF, à CEMAD, ao ICMBio, ao IBAMA, enfim, a todas as entidades que... Copasa. Copasa, Brigada Anda, Brigada Carcará e Brigada Guará, que atuam muito próximas com a gente aqui. Parabéns, Rony Gibson, hoje é seu aniversário, Dia Nacional da Prevenção do Combate ao Incêndio Florestal. Parabéns, meu camarada. Enfim, deixar um abraço a todos, desculpa quem não citei. Show de bola, show de bola. Muito bom. Muito bom. Vinícius, eu também queria te agradecer pela oportunidade. Esse tema, para a gente, é muito agradável de conversar, né? E pode ser que a gente acabe falando alguma bobagem e tal. A gente sabe que tem muita gente profissional nessa área aí, mas é uma coisa que a gente está buscando cada vez entender mais e contribuir de forma mais séria, né, e certa nesse objetivo de conservação. Então, é muito bom conversar sobre isso para a gente poder, inclusive, ganhar mais vontade, né, de voltar para outras lives e conversar sobre isso mais um pouquinho. Parabéns pelo seu trabalho, né, e parabéns pela iniciativa de realizar essas lives. Fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Léo, também estou morrendo de saudade, né? Sabe o tanto que eu gosto de você. Muito obrigado pela oportunidade. E eu queria fazer um convite em dois lados. Tanto para vocês conhecerem o trabalho da Brigada 1, né? Então, entra em contato, entra no site, entra nas redes sociais, entra em contato com a gente e vamos conversar. E queria também fazer um convite para assim que amenizar essa pandemia, ou até mesmo tudo der certo acabar, e os parques voltarem a ser abertos, fica o convite aí especial de vocês visitarem as unidades dos parques municipais, né, aqui de Belo Horizonte, o Rola Moça também, que é um parque maravilhoso. Os parques de Belo Horizonte são maravilhosos, eu fico lá no Mangabeiros, é um lugar especial. Então, fica o convite e eu faço questão de recebê-los. E Vinícius, está convidado, parceiro, vamos entrar para a entidade, não? CB1 também? Bom, no momento eu estou em Rio Paranaíba, né? Eu posso fazer alguma coisa remota aqui. Mas, com certeza, no fim dessa pandemia, eu vou bater na porta lá, vou querer conhecer mais a fundo, de repente até me envolver mais. Eu gostei muito desse bate-papo aqui, de conhecer esse universo também. Fica aí fica a proposta da optativa, de uma extensão aí também, para contribuir com a gente na área da pesquisa aí, ó. Boa. Uma boa. Boa. Somos ávidos por conhecimento, Vinícius. Pode convidar que a gente faz. Só você colocar... Pode falar. Só é isso, assim, essa possibilidade de você poder auxiliar a gente na pesquisa é um convite muito importante para a gente, assim, tá? Se tiver interesse aí em dialogar com o projeto seu na extensão, na pesquisa, faça o contato, porque a gente sempre soma conhecimento, a gente está dialogando sobre o fogo, o objeto é o mesmo, enfim. Sim. Faço das suas as minhas palavras. Gente, muito obrigado. Até uma próxima, né? Ainda terão outros encontros aí, com certeza. Boa noite para todo mundo e fica com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigado por acompanhar a live. Valeu, Léo. Valeu.